Vamos voltar ao vivo lá para Brasília? O julgamento de 2 deputados e um suplente do Partido Liberal ainda está aberto no Supremo Tribunal Federal e os ministros têm até o dia 11 de março para se manifestarem. A Aline tem mais informações para nós, Aline, sobre isso? Exatamente, Lívia. O STF começou esse julgamento em plenário virtual e vai até o dia 11 de março e pode tornar os 2 deputados e o suplente réus por suspeita de corrupção passiva e organização criminosa. O julgamento acontece na primeira turma do STF. Ela é formada por 5 ministros e agora falta apenas um voto para tornar maioria aí para que esses políticos sejam tornados réus. Os acusados são Josimar Maranhãozinho, do PL do Maranhão, ele é apontado como líder desse esquema, o pastor Gil, do PL do Maranhão, e também Bosco Costa, do PL de Sergipe, ele que é o suplente. O relator desse caso é o ministro Cristiano Zanin, na primeira turma, ele já votou favorável para torná-los réus. O ministro Alexandre de Moraes também seguiu o ministro Cristiano Zanin, e agora falta apenas os votos de Luiz Fux, Carmen Lúcia e Flávio Dino, que, como a gente bem disse, vai até o dia 11 de março esse julgamento. Se a maioria aceitar essa denúncia que foi apresentada pela PGR, os parlamentares viram réus e podem responder esse processo penal na Suprema Corte. Segundo a Procuradoria-Geral da República, eles foram acusados, os 3, de pedirem propina no valor de 1,6 milhão em 2020, em troca da liberação de emendas parlamentares. A PGR, de acordo com as investigações que foram feitas ali pela Polícia Federal também e depois encaminhadas à Procuradoria-Geral da República, indicam que eles pressionaram o prefeito José Eudes Sampaio para poder pagar uma vantagem indevida, o que se enquadra aí como corrupção passiva. No escritório também de um desses deputados, de Josimar Maranhãozinho, foram encontradas anotações sobre essas cobranças de propina e sobre as cobranças da liberação de emendas parlamentares para diversos municípios do estado do Maranhão. Também foram identificadas as mensagens trocadas aí entre os parlamentares que acabaram sendo colocadas também, fixadas nessa denúncia que foi apresentada pela PGR no Supremo Tribunal Federal. Os 3 acusados negam todas essas acusações apresentadas pela Polícia Federal e também pela Procuradoria-Geral da República. E vale destacar que essa é a primeira denúncia sobre o desvio de emendas parlamentares nos critérios de transparência e de rastreabilidade também, como a gente estava falando mais cedo aqui hoje. Esse julgamento acontece logo após o Supremo aprovar esse plano de rastreabilidade das emendas parlamentares. Então, como eu disse, o julgamento vai até o dia 11 de março e se essa denúncia for aceita, eles vão responder um processo penal no STF. Eu volto com você, Lívia. Vamos seguir acompanhando esse caso. Obrigada pelas informações, Aline Beckett. E aquele tal negócio, Deise, quanto mais você cria mecanismos mais rigorosos de transparência e de rastreabilidade das emendas parlamentares, mais difícil fica desvios como esse que está sendo investigado e vai ser julgado agora. Exatamente, né, Lívia? Esse avanço do STF também traz mais responsabilidade para a política e também levanta algumas questões, né, sobre o equilíbrio entre o poder judiciário e legislativo. Então, quando o STF intervém nesse caso, ele envia um recado muito claro para o Congresso Nacional, né, que a liberdade de alocação de recursos, ela precisa ser, sim, acompanhada por responsabilidade e transparência. Agora, infelizmente, esse não é só um caso isolado de corrupção, né, Lívia? Esse caso dos deputados, ele revela uma fragilidade dos mecanismos de fiscalização e essa cultura política que permite que o orçamento público seja capturado por interesses privados, e é impressionante como a gente tem falado sobre isso. Então, essa decisão do Supremo de tornar réus os parlamentares pode ser interpretada também como uma parte de um esforço mais amplo para ter o avanço do mundo político dessas emendas parlamentares. Então, o tribunal ele tem adotado um papel cada vez mais ativo na fiscalização dos mecanismos de financiamento da política e das emendas parlamentares, né? Agora,
Essa decisão do STF, ela é muito relevante, sim, mas ela não resolve, infelizmente, o problema do desvio das emendas parlamentares, né? Ela vai, no máximo, servir como um alerta para futuros esquemas e para pressionar também o Congresso Nacional a adotar mais transparência na distribuição desses recursos. Agora, sem uma reforma estrutural que reduza essa influência política sobre o orçamento, a lógica do fisiologismo ela continua a imperar. E novos casos como esse, inevitavelmente vão surgir. Mas, reitero, é uma decisão muito importante do Supremo Tribunal Federal e essa questão das emendas parlamentares ela deve ser acompanhada de perto. Reitero, vai ser o grande tema do Congresso Nacional nesse ano de 2025 e pode definir as bases para 2026.